Na aula de português, nós vamos utilizar a apostila. Vamos ver hoje das páginas 23 a 25, ok? Então, o capítulo começa com crianças escritoras. Vocês acham que crianças elas podem ser escritoras? Elas podem escrever um livro? O que você acha, né, sobre isso? Então, olha aí a imagem. Tem um menino, né? Ele está no computador e ele está escrevendo um livrinho. Depois ele coloca lá o livro nas prateleiras para serem vendidos. Então, sim, uma criança ela pode ser uma escritora, tá bom? Na nossa aula sobre o suplemento infantil, que é uma parte do jornal, né, que vem nos jornais impressos, e tem o suplemento infantil que é exclusivamente para as crianças, né? Então, nesse suplemento infantil são abordados assuntos voltados para as crianças, mas que os adultos também podem ler. Então, aí nesse suplemento que nós estamos vendo, nós já vimos ele lá na página 10. Se quiser voltar lá na apostila na página 10 para ver melhor a imagem, pode voltar. Nós temos aí que são abordados neste suplemento chamado Folhinha, né, que é da Folha de São Paulo, tem vários temas e a manchete desse suplemento é Publiquei meu livro. Então, a reportagem sobre esta manchete, que é Publiquei meu livro, vai contar histórias de crianças que escreveram livros, né? E nem sempre os livros são grandes livros, né? São com poucas páginas, muitas vezes, mas com histórias que agradam o público, né, para o qual a criança está escrevendo, tá bom? Então, preste atenção, a manchete, publiquei meu livro. E aí mais para baixo nós temos a chamada, ó. Olivia conseguiu ser aprovada por uma editora, mas hoje em dia existem outros caminhos para estrear como escritor. Saiba quais. E aí nós temos da página 4 a 6, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Agora nós vamos ver uma reportagem que faz parte do suplemento infantil Folhinha, que vem dentro do jornal Folha de São Paulo. Esta reportagem é do suplemento infantil que nós já estudamos ele, tá bom? A manchete desse suplemento infantil é o Publiquei meu livro. E essa manchete traz como reportagem uma ideia na cabeça, um livro na mão. Para entender bem um pouco melhor o que vai tratar esta manchete, aí na página 4, que é citada lá na capa da folhinha, tem a seguinte chamada: crianças viram escritoras e dão até autógrafos. Conheça diferentes formas de publicar sua história. Então, a ideia de quem escreveu essa reportagem é que a criança se interesse para saber como publicar, por exemplo, uma história, né? Como publicar um livro. De repente tem alguém, né, de vocês que queiram publicar um livro, então aí tem passos de como pode ser publicado, tá bom? Então é importante, a atividade pede o quê na apostila? Que você leia essa reportagem. É um pouco extensa, talvez você vai precisar de ajuda de alguém para você poder interpretar e poder entender essa reportagem, tá bom? Então, eu peço para que um adulto, né, um responsável, possa ler junto com você e você possa debater com esse adulto o que está dizendo nesta reportagem, tá? Então, olha, a reportagem ela é escrita por um jornalista que relata fatos reais. Então, o que está dizendo aí é real, não foi nada inventado. A repórter que escreveu essa reportagem é a Andréia Lemos, tá lá em cima, lá no comecinho lá da escrita, tá escrito lá, Andréia Lemos, foi quem escreveu essa história, esse fato real, tá bom? E ela pesquisou para poder fazer essa reportagem, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para realizar as atividades
é ler essa reportagem, ok? Junto com uma pessoa que pode te ajudar a entender o que está escrito. E é importante que você converse ou com o papai, ou com a mamãe, ou com quem for ler com você, alguém que seja capaz de poder conversar sobre o que está escrito nessa reportagem. Aqui eu quero destacar para vocês o vocabulário, que também está na página 23. O vocabulário, ele é o quê? Ele é a mesma coisa que o dicionário. Só que o vocabulário, ele tirou palavras do texto. No caso, o texto que vocês leram é a reportagem, né? Ideia na cabeça, livro na mão. Ele tirou algumas palavras lá e colocou o significado destas palavras. Então, aí, nós temos 7 palavras com seus significados. Que é isso, o vocabulário é para ajudar na compreensão do texto, para que você entenda melhor o texto, tá bom? E para ajudar também, essas palavras você pode buscar no dicionário, porque geralmente quando o vocabulário ele é escrito, ele é pesquisado no dicionário para poder colocar o significado. Claro que, por exemplo, aí tem uma palavra, ó, publique folha. Publique folha não adianta você procurar no dicionário, você não vai achar. Por quê? O que é Publique Folha? É a editora do grupo Folha de São Paulo. Então, Publique Folha é a editora que faz o jornal Folha de São Paulo, que faz todos os suplementos que há dentro do jornal, inclusive o Folhinha. Bom, aqui na página 24, nós vamos fazer atividade para entender melhor o texto, para ajudar na compreensão do que vocês leram, tá bom? Espera-se que antes de começar a fazer essas atividades, vocês já tenham lido o texto, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual é o nome do garoto que aparece na foto maior? Em que lugar da página você encontrou esta informação? Então você vai olhar lá na página 23, vai olhar qual é o nome do garoto daquela foto grande, como é o nome dele? Em que lugar está este nome? Ah, está embaixo da foto, está do lado direito, está do lado esquerdo, está em cima, está embaixo. Aonde que você encontrou esse nome, tá bom? 2. Qual é o assunto do primeiro parágrafo desse texto? Então tem que voltar lá no texto, ler o primeiro parágrafo de novo, para dizer qual é o assunto desse texto. Desse parágrafo, tá? 3. No 6º parágrafo, lemos: o pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador. De quem é o pai citado nesse trecho? Quem é o pai que está sendo citado no 6º parágrafo? Lembre-se que parágrafo, ele tem um espaço na frente, começa com letra maiúscula, conta quantos parágrafos são. Então, você já sabe que na questão 2, você vai ter que ler o primeiro parágrafo. Aí, a partir do primeiro parágrafo, você vai contar 2, 3, 4, até chegar no 6º, para poder fazer o exercício 3, tá? 4. Pinte a frase em que a palavra em destaque significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. Então, você vai ver aqui, ó, olha as frases. A. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios de aula. B. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha. C. Certas crianças têm dificuldades para ficarem quietas e caladas. Então, quais dessas palavras destacadas? No A, a palavra destacada é orientação. No B, a palavra destacada é escolha. E no C, a palavra destacada é dificuldade. Então, quais dessas frases que têm essas palavras destacadas têm o mesmo significado da palavra opção lá no 8º parágrafo? Então, faz assim, ó, vai lá agora, lê o 8º parágrafo, veja o significado, o que quer dizer a palavra opção lá no 8º parágrafo. E aí depois você vai marcar aqui, se você vai pintar a frase, né? Se tem o mesmo significado da A, da B ou da C, tá? 5. Observe a palavra sim no 9º parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12, conseguiu estrear no mundo das letras. A palavra destacada significa desse modo.
desse jeito. Nesse trecho, qual foi o modo que Ana Luísa escolheu para estrear no mundo das letras? Então, ó, se a gente for ler de novo a palavra assim, lá no 9º parágrafo, ó, foi assim que Ana Luísa. A palavra assim é o que está em destaque. Essa palavra aí, assim, ela tem o significado de desse modo ou desse jeito. Então, foi deste modo ou foi desse jeito, tá bom? Que Ana Luísa Borba Silva, 12, conseguiu estrear no mundo das letras. O 12 é a idade dela, tá? Então, mas primeiro tem que ler lá no 9º parágrafo para ver se ela, o que ela decidiu, como que ela decidiu estrear no mundo das letras. Ela escreveu um livro, ela escolheu um ilustrador para seu livro ou pagou para publicar seu livro. Tem que ler para saber o que foi que ela fez, tá? Mas é importante que vocês entendam que a palavra assim, que está em destaque, ela também pode ter tem outros significados, que aí poderia ser colocado desse modo ou o desse jeito. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Nessa atividade, primeiro vocês vão ter que fazer o quê? Ó, assinale o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Ou publicar um livro é o desejo de muita gente pequena e grande. Então, a reportagem ela tem um fato principal, que gerou a reportagem. Qual desses dois trechos que representa esse fato principal? Tá bom? Vai assinalar um. 2. Ligue o nome das pessoas citadas na reportagem ao que elas fizeram. A. Francesco Yunis, Fabiana Medina, Olivia Muniz, Fábio Yabu e Ana Luísa Borba Silva. São pessoas que ajudaram na produção da reportagem. Então, vocês têm que olhar lá na página 23 e na reportagem tem o nome dessas pessoas, está dizendo o que cada uma fizeram, tá bom? Então, ó, pode ser que, aí tem o nome deles, você tem que ligar. Ajudou a ilustrar o livro As Coisas Vistas de Cima. Escreveu o livro da coleção Clube Pink. Escreveu o livro O Quartário. Contou que os textos mal escritos são recusados pelas editoras. Fez desenhos para o livro As Coisas Vistas de Cima. Então, no meio da reportagem tem o nome dessas pessoas. Aí vocês têm que ter atenção na leitura para poder responder isso, tá bom?